bem-vindos a mais um podcast da Center Físio em parceria com o Hospital Belvedere. E o assunto de hoje é um assunto que traz muitas dúvidas. Nós vamos falar sobre as lesões que ocorrem com o ligamento cruzado anterior. Seja ela uma lesão parcial, uma lesão total, que pode acontecer com o atleta ou até mesmo com você que pratica algum esporte. E para isso, está aqui hoje com a gente Dr. Marcos Ceni, ortopedista do Hospital Belvedere. Boa noite, Dr. Marcos, seja muito bem-vindo. Boa noite, Márcia. É um prazer estar aqui participando com vocês, falando de um assunto importantíssimo, né, na ortopedia e na cirurgia do joelho e com grande interesse pelo grande número de praticantes de exercícios físicos aqui no Brasil, principalmente o futebol, que está bem relacionado com esse tipo de lesão. Então, acho que nós vamos ter muita coisa aí para esclarecer e para trazer para todo mundo. Vai ser um bate-papo bem gostoso, tenho certeza disso. E você que está nos assistindo, aproveite para tirar as suas dúvidas, enviar as suas mensagens, compartilhar esse podcast e se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você possa ser sempre lembrado quando estivermos ao vivo. Doutor Marcos, fala pra gente um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua formação, fala um pouquinho sobre você pra gente. Bom, então eu venho de uma família onde 5 filhos, sempre voltados para o esporte, né? Dos meus irmãos e eu, nós temos 4 integrantes da família que já participaram do esporte competitivo, a seleção brasileira, eu e basquete, as minhas irmãs o vôlei. E então, assim, desde novo eu sempre estive dentro do esporte, né? E então, com isso, eu fui levado a fazer o curso de Educação Física. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas no meio do curso eu já resolvi algo mais, eu já tive o interesse de ir para a área da medicina, já com o interesse de entrar na ortopedia, na medicina do esporte, para tratar de atleta, para continuar militando no meio do esporte. Então a minha formação foi muito bem direcionada para isso, né? Ou seja, eu já entrei na medicina para fazer o que eu faço hoje. Depois de 28 anos de cirurgia do joelho, 30 anos de formado, eu já estou exatamente no lugar que eu gostaria de estar hoje, né? Que é mexendo com joelho, cirurgia e com atleta. Então, assim, a minha trajetória me levou até aqui de uma maneira bem natural. Uma trajetória linda, né? E tem aí a história de uma formação, né, como educador físico, que eu falo que a minha primeira formação, né, de fisiologista do exercício, como especialização, me trouxe um carinho muito grande pelos educadores físicos ao conhecer um pouco mais, né, sobre essa área, e você vem trazendo isso, né, para a medicina do esporte com tanta excelência, né, porque eu falo que eles têm uma formação diferenciada. Então você agregando isso, eu tenho certeza que para os seus pacientes fazem toda a diferença, né? É um diferencial que é algo mais que eu tenho para oferecer para os meus pacientes e para os atletas, porque, por melhor que seja a formação médica, tem alguns aspectos do treinamento esportivo, princípios de treinamento, a própria fisiologia do exercício, que é uma coisa fantástica, como é que o organismo reage ao exercício, o que é esperado de um organismo que está sendo estressado pelo exercício, quais as respostas do organismo em relação a esse desequilíbrio que o exercício nos impõe. A gente entende, talvez, o esporte, o esportista, de uma maneira um pouco mais global do que o médico que vê mais o aspecto objetivo, as lesões, o que deve ser tratado, né? Então, eu acho que essa complementação da educação física com a medicina, no meu caso, eu acho que foi bem enriquecedor e eu acho que eu uso muito isso no meu dia a dia. Que bacana. Doutor, agora todo mundo fala... Teve uma lesão de ligamento cruzado, teve uma lesão de LCA. Agora explica pra gente um pouquinho, né, na sua maquete anatômica, um pouquinho sobre a anatomia, né, da estrutura do joelho, para que a gente possa entender um pouquinho mais, principalmente sobre o ligamento cruzado anterior. Bom, então, é importante entender um pouquinho da anatomia, só para a gente entender o que é o ligamento cruzado anterior, qual que é a importância dele no joelho. Então, nessa maquete, claro que nós estamos mostrando só a parte mais profunda, a gente tem ligamentos que são periféricos, como os ligamentos colaterais,
cápsula articular, alguns ligamentos que ficam em volta da patela, que a gente chama de retináculo, e os ligamentos cruzados, que são ligamentos intraarticulares. Esses ligamentos intraarticulares são responsáveis, a gente chama de pivô central do joelho, então são ligamentos importantes. E o joelho não é uma dobradiça simples, né? O movimento do joelho é um movimento complexo. Então, ao mesmo tempo que você vai fletindo, você tem um deslizamento, que a gente chama de rollback. Então, esse deslizamento com a flexão é que torna o movimento do joelho muito complexo. E os ligamentos cruzados estão diretamente relacionados com esse mecanismo de deslizamento. Quando você perde a função dos ligamentos cruzados, o joelho se aproxima de uma dobradiça simples e com isso o desgaste ele começa a ser totalmente desigual. Então isso acelera um processo de artrose. Então em relação ao ligamento cruzado anterior, que a gente chama de ligamento do atleta, por quê? Talvez o paciente, o atleta não perceba tanta falta desse ligamento durante as atividades comuns do dia a dia, andar, subir, descer a escada, até correr em linha reta. Mas os movimentos mais complexos, com rotação, aceleração, desaceleração, é quando o ligamento estabiliza o joelho. Então, uma vez que ele esteja insuficiente, o paciente vai perceber a instabilidade nesses movimentos mais complexos. Então, dois aspectos importantes. Primeiro, como é que é a função do joelho sem o ligamento cruzado anterior? E igualmente importante, como é que o joelho vai evoluir, como é que vai ser a história natural da evolução de um joelho com lesão do LCA depois de 15, 20, 30 anos. Alguns livros de cirurgia do joelho falam que a lesão do LCA é o início do fim do joelho. Uma lesão não tratada do LCA, ela vai evoluir com movimento anormal, com falha de menisco, desgaste de cartilagem, inflamação crônica, que é tudo que leva a um desgaste precoce e um joelho artrósico, um joelho desgastado, que vai ser um problema no futuro do paciente. Então, quando a gente fala em tratar um ligamento cruzado anterior, cirurgicamente ou não, a gente está tentando devolver a função para o paciente naquele momento, mas principalmente preservar um joelho para o futuro, né? A gente não pode priorizar o presente, esquecendo que esse joelho tem vários anos pela frente para funcionar bem. Então, essa é a essência do que a gente precisa saber antes de entender a lesão em si. Tem como, através da maquete, mostrar onde que fica o ligamento? O ligamento cruzado anterior, ele fica numa situação que vai da tíbia um pouco mais medial para o fêmur um pouco mais lateral. Não sei se a câmera vai ter a resolução para ver, mas um pouquinho para lá, eu acho que... Assim, talvez. Assim dá para pegar? Uhum. Então é esse ligamento aqui na frente. Cruzado posterior, ele fica por trás e os dois se cruzam, né? Um anterior de lateral para medial, o outro posterior de medial para lateral. Eles se cruzam. E são ligamentos que funcionam como se eles estivessem interligados. Eles têm funções que trabalham ao mesmo tempo. Então cada um tem sua importância, dependendo da flexão, do grau de flexão que está o joelho, dependendo do tipo de movimento. No esporte, o ligamento cruzado anterior é mais importante, mas para o joelho como um todo, em todas as atividades globais, o cruzado posterior tem uma importância tão grande quanto. Então, são ligamentos que precisam sempre estar preservados e funcionando bem para a gente ter um joelho aí confiável. Doutor, quando você nos falou, né, inicialmente, sobre as lesões do esporte, você citou o futebol. Uhum. Qual que é a posição em que acontece o maior número de lesão dos ligamentos cruzados? Em rotação, em flexão, em extensão? Em qual situação que ocorre e qual músculo que deve ser trabalhado para trazer uma certa resistência e evitar as lesões? A maior parte das lesões no futebol, do ligamento cruzado anterior, são lesões quando o atleta está sozinho. É uma lesão que o paciente, o atleta acaba tendo essa lesão sozinho. Claro que pode ter também com desequilíbrio do contato, e o futebol aumenta muito esse risco pelo fato de ter desequilíbrio, contato e movimento de pivô, que é o movimento de giro, mas as lesões ocorrem geralmente no movimento rotacional. O mecanismo de lesão clássico é uma desaceleração, ou seja, vamos imaginar um jogador de futebol que está indo em contra a bola, dominando a bola no peito e girando para o outro campo, né, para o campo adversário. Está de costas para o gol que ele está atacando, ele vai desacelerar, dominar uma bola e girar. Nesse momento que ele gira, o pé trava no chão. Então tem uma coisa que chama rotação externa da tíbia e da perna. O corpo gira interno, a tíbia fica externa, travada no chão. Esse movimento de rotação, desaceleração e o movimento que é valgo, que é o joelho para dentro,
é a tríade que leva à ruptura do ligamento cruzado. Então é valgo, rotação externa, flexão com desaceleração. Tem outros mecanismos, o chute no vazio, a hiperextensão, o joelho com hiperextensão é um dos mecanismos também que pode acontecer no futebol, em acidentes de trânsito. A hiperextensão é talvez um mecanismo comum de lesão isolada no ligamento cruzado, né? E outras formas, a hiperflexão pode acontecer de forma muito mais rara, mas esse mecanismo que eu descrevi é o mecanismo clássico do futebol. Pode acontecer no basquete também. Basquete, futebol e handball são esportes que têm nível 3 de risco. Por quê? Eles têm contato, eles têm desequilíbrio e têm rotação. São os 3 elementos que aumentam o risco de ter uma lesão de ligamento cruzado. O paciente desequilibrado, ele pode ter um risco maior. E quando você fala de lesão, né, nesse momento, nesse movimento, essas lesões, elas acontecem gradativamente. Eu dou muito exemplo de uma corda, né, numa quina que ela vai se desgastando, ou ele é uma lesão única? Claro, cada caso é um caso. Mas normalmente como que acontece em seu maior número? Se a gente falar em ligamento cruzado, a gente tem 2 grupos de lesões na ortopedia e principalmente no joelho: as lesões traumáticas e lesões degenerativas. A lesão do ligamento cruzado anterior é uma lesão traumática, às vezes um trauma único, né? Não é por trauma de repetição, não é por overuse, né? Não é por sobrecarga, não é relacionado a movimentos repetitivos, é um trauma. É suficiente para romper o ligamento cruzado. A gente brinca que o paciente chega escrito na testa assim: rompi meu ligamento cruzado. Por quê? Doutor, estava jogando bola, aí estava sozinho, aí eu escorreguei, meu pé travou no chão, eu escutei um estalo, aí meu joelho doeu, eu parei, ele melhorou a dor, eu tentei voltar, primeiro giro que eu fiz, senti meu joelho soltando. Então, assim, é uma história clássica de quem rompeu o ligamento cruzado anterior. Né? Então, o paciente começa a contar histórias, já sei quem tem o ligamento cruzado. Aí você examina, fala: você está com a lesão do ligamento cruzado, faz a ressonância. Nossa, doutor, você já sabia desde o começo? Eu falei: você chegou aqui me contando sem saber que você estava me contando. Mas então é clássico, mas é um trauma único, diferente de algumas lesões de menisco, lesões de cartilagem que pode ser por traumas repetitivos, sobrecarga repetitiva. LCA geralmente é um trauma único. Gostaria de cumprimentar todos vocês que estão aqui conosco. Alguns, né, já nos cumprimentaram aí. Eu acabei perdendo, mas, né, que bom que você está aqui. Nós temos a Laís, que nos cumprimenta. Que bom que você gostou do assunto, viu, Laís? A Vanderleia gostou do tema também, nos cumprimenta. A Nilva Viana. Olá, Nilva, que bom ter você aqui. E a Isabel, né, que ela fala que esse é um assunto realmente muito esclarecedor. E a Ludmila, ela nos cumprimenta e fala o seguinte: meu pai trabalhou muitos anos como motorista e hoje em dia, com 66 anos, reclama de dor no joelho. Pode ser pela antiga profissão? Pode sim. Motorista de caminhão que faz grandes distâncias com o joelho dobrado, eventualmente tem que subir e descer do caminhão, a sobrecarga da escada. Não sei se é o caso do pai da Ludmila, mas às vezes ajuda no carregamento ou descarregamento do avião. Então são situações que sobrecarregam muito. Por outro lado, motoristas de carros menores que dirigem por longo tempo, né? Motorista de Uber, motorista de táxi ou outras categorias profissionais que dirigem carro pequeno, só o fato de ficar com o joelho dobrado muito tempo e sem movimentar já é causa de dor no joelho. Agora, tem que diferenciar a dor no joelho por sobrecarga de lesões causadas, lesões profissionais causadas, ou seja, uma coisa mais crônica que vai levando a um desgaste progressivo. Então, assim, é uma coisa que pode ser um quadro preocupante, se isso já for crônico, antigo, ou um quadro que às vezes exige um cuidado nesse momento para prevenir, com algumas mudanças, chegando o banco para trás para dobrar menos o joelho, evitando a sobrecarga desnecessária para tentar poupar o joelho para o futuro. Sim, eu quero fazer só um adendo aqui, Ludmila, é o seguinte: eu sou ergonomista e eu fiz muito laudo ergonômico de mineração. Então, a gente fazia muita adaptação aos caminhões fora de estrada, caminhões normais. E aí observado o seguinte, que a altura do primeiro piso, geralmente é acima de 70 centímetros. O ideal é que seja 50 e até um pouco abaixo. O que o motorista faz? Ao descer no primeiro, né, de descendente, ele pula.
E muitas vezes ele pula e faz a rotação. E acontecia muitas lesões por causa desse pulo associado à rotação. E muitas vezes, quando ele, para subir, ele acabava sobrecarregando o pé de apoio, porque tinha uma altura acima daquela que era a indicada. Então, um dos fatores, além da postura de dirigir, a postura ao descer e subir também, né, do caminhão. Aí pode ser terreno irregular, né? Um caminhão fora de estrada, ele pode dar esse salto e cair num terreno irregular, que aumenta o risco de entorse. Né? Exatamente. A Laís fala o seguinte: doutor, o peso na gestação pode ocasionar uma lesão? Passa com o tempo incômodo ou devo procurar o ortopedista? Na gestação também seria uma fase da vida da mulher que ela vai ter uma sobrecarga ponderal muito bem-vinda, por sinal. Além das alterações hormonais. Além das alterações hormonais, a falta de prática de exercício físico durante a gestação, que é uma coisa que deve ser evitada, porque existem exercícios durante todas as fases da gestação, exatamente para evitar esses problemas. É muito comum lombalgias também, dor nas costas por causa, principalmente no terceiro trimestre da gestação, onde a gestante está com um sobrepeso e com a musculatura abdominal relaxada por causa da distensão, né? Por causa da barriga. Então, esse exercício vai, com certeza, tentar minimizar isso. Eu acho que é uma coisa para acompanhar no puerpério, depois que tiver o parto. Se essa dor persistir, principalmente se o joelho estiver inchando, a gente deve avaliar com o ortopedista a existência ou não de uma lesão, de uma condropatia, que é um quadro comum de sobrecarga nos joelhos nessa fase. E é um período curto de tempo com ganho excessivo de peso, né? Sim. Tem mulheres que ganham 10 quilos, 20 quilos, né? E isso acaba que nossa articulação de apoio aí é o joelho. Então a dor é muito comum, né, doutor? É bem comum. Nós temos aí o Dionísio que nos cumprimenta. Que bom que você tá gostando, viu, Dionísio? E espero realmente contribuir, né, para você e para todos que estão nos assistindo a respeito de cuidados, né, e proteção com o joelho. Que bom que você está aqui. A Viviane nos cumprimenta. Que bom, Viviane, é muito bom ter você aqui. E aproveitem para mandar as perguntas de vocês, afinal nós estamos tendo uma verdadeira aula aqui com o Dr. Marcos Sene. Então aproveite essa oportunidade e, claro, se você souber daquela pessoa que tem um probleminha no joelho, que seja por esporte, que seja no dia a dia, que seja uma lesão do ligamento cruzado anterior, aproveite para compartilhar. Dá tempo de assistir, estamos ao vivo e, claro, fica gravado. Logo depois dá para você assistir também, mas não perca tempo, aproveite para compartilhar. E o Dionísio fala o seguinte: em relação ao subir ou descer escadas, para quem ainda não tem esse problema, o que vocês dizem? Escada é uma situação que é muito comum, dores do joelho relacionada ao excesso de escada, né? A gente tem um compartimento do joelho, que é esse compartimento anterior, né? A gente chama de articulação patelofemoral, que quanto maior a flexão do joelho, maior a pressão entre a patela e o fêmur, né? Se a gente imaginar uma pessoa subindo e descendo escada, num ritmo normal, natural, 2 a 3 vezes o peso dessa pessoa atua comprimindo um osso contra o outro. Por isso que a patela tem a cartilagem e a alina mais espessa do organismo, podendo passar de 1 centímetro, exatamente para amortecer esse excesso de pressão durante as atividades que a gente tem sobrecarga e inflexão do joelho. Então, ficar muito tempo com o joelho dobrado, como eu citei no caso dos motoristas, quem sobe e desce muito escada, você falou da Vale do Rio Doce, é muito comum em Minas ter escadarias, ou seja, o trabalho consiste em subir e descer escada, às vezes carregando peso. Essa sobrecarga na articulação patelofemoral é uma causa, talvez a mais comum causa de dor nos joelhos, principalmente relacionados ao trabalho e exercício. Agachamento em academia, alguns exercícios de crossfit, a bicicleta sem a gente fazer o bike fit, que seria a ergonomia de quem pedala, né? Então, são situações que geram uma sobrecarga numa articulação que já sofre uma carga muito grande. Então, escada, eu falo, para quem tem problema no joelho, algum problema no joelho, escada não é um bom exercício. Existem exercícios mais seguros. E a primeira coisa que a gente pensa no paciente que tem artrite patelofemoral é diminuir a sobrecarga e inflexão, e a escada faz parte disso, escada e agachamento. Eu tenho alguns pacientes que sente muita dor no joelho, principalmente de fazer o step down,
né? E com apoio unipodal, né? O que é o step down? É em um degrau, né? A pessoa apenas com um apoio e o outro ele desce, fazendo uma flexão com o membro que está em apoio. E o que acontece? Na hora que faz o step down, faz o geno valgo, né? Então acaba sobrecarregando, a pessoa acha que tá doendo porque está fortalecendo e logo depois vem essas dores, né, doutor? Exatamente, né? O valgismo do joelho, ele altera o alinhamento do mecanismo extensor, que é onde a patela está inserida, e causa uma sobrecarga assimétrica da patela no sulco que ela corre, que a gente chama de tróclea, né? Então, o mau alinhamento do joelho ou um desequilíbrio do quadril, de adutores e abdutores, que levam esse momento de valgo no joelho na flexão, isso está relacionado inclusive com o mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior, na aterrissagem de um salto, essa valgização, que é o joelhinho para dentro, né? Então na escada isso funciona também no agachamento, e o agachamento unilateral é um exercício para ser feito com muito cuidado. Quem não tiver um preparo muscular adequado deve evitar esse agachamento unilateral, porque várias lesões ocorrem no momento do exercício, né? Não sei se algum paciente meu está escutando isso, e vários já tiveram lesão de menisco medial, formando uma alça, travando o joelho, fazendo esse agachamento unilateral, que é muito comum no crossfit, né? Sim. Em outras atividades. Então, exercício físico tem que ter uma ciência. Dor na articulação, tem alguma angulação ali errada, alguma coisa não tá legal, né? Dor é um sinal de alerta. Sim, né? sim. Claro, a dor esperada do exercício, dor muscular tardia, uma dor de uma mudança de ficha é comum. A dor é leve, geralmente ela é simétrica. Agora, toda dor assimétrica, toda dor unilateral, principalmente com o aumento de volume do joelho inchando, é um indício de lesão. A gente tem que avaliar e afastar essas lesões. Diferente da dor muscular, né, que no momento ali que tá fazendo, vai sentir esse desconforto mesmo, né, como se estivesse queimando. Sim. É diferente da dor na articulação. Isso, a dor, né, de lesão é diferente. É diferente. O Thiago Henrique, ele pergunta o seguinte: quanto tempo geralmente de fisioterapia pós-cirúrgica do LCA e do menisco para uma plena recuperação? Adorei a pergunta, viu, Thiago? Nós já fomos lá na frente do nosso podcast aqui, mas é bom, um momento bom para a gente falar disso. Num paciente cirúrgico, né, e depois nós vamos falar sobre quais pacientes se encaixam na indicação de cirurgia. Num paciente cirúrgico, o pós-operatório do ligamento cruzado anterior, da reconstrução do ligamento cruzado anterior, é um pós-operatório longo, né? Se a gente considerar do dia da cirurgia até o retorno ao esporte, que a gente chama de return to play, né, ou seja, recuperação total, isso pode chegar em 1 ano. Só que tem fases da reabilitação. A fase de fisioterapia, a fisioterapia inicial, ela tem 3 principais objetivos: controle da dor pós-operatória, controle do processo inflamatório, do edema, do derrame, e um ganho de movimento. Então, movimento, dor e aumento de volume. Uma vez cumprida essa primeira etapa, que geralmente dura de 4 a 6 semanas, podendo se estender a 8 semanas, alguns pacientes até um pouco mais, se tiver lesões associadas. Uma vez vencida essa primeira etapa, nós vamos para a reabilitação física e funcional. Aí é musculatura, o ganho do movimento final, controle do movimento, propriocepção, são várias propriedades físicas que nós vamos trabalhar para o paciente ter uma recuperação plena. Até a parte psicológica, o paciente readquirindo confiança no joelho, né? Então a parte de fisioterapia específica na clínica de fisioterapia, elas geralmente são 20, no máximo 30 sessões, 4 a 8 semanas em média. Mas essa reabilitação pode continuar nas mãos do fisioterapeuta e do educador físico em conjunto, né? É interessante essa multidisciplinaridade, médico, fisioterapeuta, educador físico, porque os 3 vão participar desse processo de reabilitação, talvez com a mesma importância. Porque a fase final é de reequilíbrio muscular, fortalecimento e o treinamento técnico específico para a modalidade que o atleta pretende voltar, né? Então a pergunta do Thiago é interessante, mas fica, né, dentro dessa média aí de fisioterapia em torno de 20 a 30 sessões. E é importante a gente lembrar do processo que pode acontecer, o processo de desligamentação, né, doutor? Quando há uma hiperflexão, quando a pessoa realmente volta às atividades sem orientação. Muitas vezes ele fala: olha, eu já estou sem dor,
o joelho já não está mais inchado e voltar para uma atividade física, que seja o futebol, seja ela qual for, sem orientação. Então, o risco de um processo aí de uma não reabilitação adequada, infelizmente, muitas vezes, está nas mãos do próprio paciente, né? Com certeza. E tem dois aspectos que eu acho importantes. Primeiro, antigamente o paciente perguntava com quanto tempo que eu posso jogar bola? A resposta era 8 a 10 meses. Ele fazia 10 sessões de fisioterapia, ficava esperando dar 8 a 10 meses e tentava jogar futebol. O risco era enorme de ter uma nova lesão. Por quê? Não é o tempo, é um processo. Esse processo, se o paciente não tiver o nível de empenho que ele precisa, pode demorar mais do que esse 1 ano que é o previsto, né? Então, esse, primeiro, não é o tempo, é cumprir todas as etapas. O tempo é importante porque a gente faz a cirurgia usando um enxerto. O ligamento lesado é um ligamento perdido. Na maioria das vezes a gente faz um enxerto. Esse enxerto tem um tempo de incorporação, que a gente chama de ligamentização. Esse período biológico dura em torno de 6 meses. Grande parte das rerupturas precoces estão relacionadas à falha de reabilitação, retorno precoce às atividades, antes de cumprir toda essa etapa biológica, antes de ter um pacote muscular adequado para ajudar a proteger o ligamento. Então, isso está totalmente na mão dos pacientes. Ou eles foram mal orientados ou não seguiram as orientações devidamente, né? Mas então, assim, eu costumo falar que o fisioterapeuta tem uma importância enorme junto com o cirurgião. Eu já vi fisioterapeuta corrigir uma cirurgia que não ficou boa, mas infelizmente já vi também algumas situações de que uma cirurgia que estava muito boa não teve uma reabilitação, talvez por causa do paciente também. E a última fase, a do educador físico, também é fundamental para esse retorno ao esporte. Então, como eu falei, são várias facetas aí da recuperação que a gente tem que levar. E essa falha do ligamento, essa perda do ligamento, ela ocorre em torno de 10%, claro que é um número arredondado, dos pacientes que retornam ao futebol. Mesmo que de forma recreativa, 10% acabam rompendo de novo o mesmo joelho, o ligamento do mesmo joelho ou do joelho contralateral. Então, 10% em estatística médica é bem elevado. Então, a gente tenta ao máximo minimizar esse risco para a gente não ter que passar por uma segunda, às vezes terceira cirurgia. Você falou algo bem interessante aí, que não é o tempo, é o processo. E quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, nós temos aí, é importante o paciente entender que ele é parte fundamental, que ele é o eixo aí da nossa equipe multidisciplinar. Se ele não seguir adequadamente, se ele não fizer o processo da forma correta, tudo pode acabar sendo perdido. Ele pode ter o melhor cirurgião, o melhor fisioterapeuta, o melhor educador físico. Se ele não fizer o papel dele de forma adequada, ele põe tudo a perder. Isso com certeza, né? E eu te falo que a grande maioria dos pacientes, quando são bem orientados, eles têm essa noção. Sim. Quando eles têm uma relesão. Eles falam, doutor, eu devia ter empenhado mais na fisioterapia, fiquei com preguiça. Quando eu achei que meu joelho estava normal, meu dia a dia, meu cotidiano estava normal, eu não fui tanto na academia, eu acho que eu voltei precoce para o esporte. Então, isso o paciente tem. Agora, esse processo de chamar o paciente junto da equipe tem que começar antes da cirurgia. Com certeza. Né? Até para a gente identificar o paciente que a gente precisa ter uma atenção maior no pós-operatório ou não. Né? Tem uns pacientes que a gente chama de knee abuser, né? Abusadores do joelho, que são os pacientes que atropelam etapas. Geralmente, a maior parte das lesões ortopédicas evoluem melhor nos pacientes jovens. Toda a biologia é favorável, o osso cicatriza mais rápido, consolida mais rápido, tudo é melhor no paciente jovem. Na lesão do LCA, o índice de reruptura é maior no paciente jovem, com toda a biologia favorável. Por quê? O jovem, por natureza, eu já fui jovem, todos nós aqui, ele é inconsequente, ele acha que nada vai acontecer com ele, então ele realmente atropela etapas. Eu já tive pacientes que foram num show, aí já estava na fase ainda de usar muleta, ele foi sem muleta, um amigo dele que não sabia que ele tinha operado, veio correndo por trás, pulou nas costas dele, ele torceu o joelho de novo, teve que reoperar. Já tive um amigo meu, tenista, amigo meu, fez um churrasquinho na casa dele e num gramado tinha um degrauzinho da grama lá, ele desceu, pulou, estava escorregadio, ele escorregou. Né? Então, assim, pequenas situações no pós-operatório que o paciente não estava tão ligado assim, que podem levar a um acidente aí de percurso e fazer a gente ter que repetir a cirurgia e a revisão do ligamento cruzado anterior.
traz um tanto de preocupações, além das preocupações normais de uma cirurgia primária. Então é importante o paciente estar com a gente junto nisso, entendendo a importância, né, e a seriedade que ele tem que levar ao processo de recuperação. Doutor, e quando chega a acontecer uma lesão? Geralmente você já encaminha com um processo de urgência para a cirurgia, ou você indica o pré-operatório, fazendo uma fisioterapia, fazendo um processo de fortalecimento, de ganho de equilíbrio? Como que funciona esse processo exatamente quando acontece a lesão, que o paciente chega até você? Quais são as orientações que você dá para esse paciente? Bom, num joelho agudo, no traumatismo agudo, geralmente a lesão do ligamento cruzado anterior faz com que o joelho tenha um aumento de volume, tenha um sangramento interno, que dá um derrame hemorrágico, né? Então, o joelho agudo é um joelho muito doloroso. Então, o primeiro atendimento visa não só o diagnóstico, mas gerar um conforto para o paciente, conter o processo inflamatório. A gente chama isso na ortopedia de controle de dano, né? Já existiu um dano durante o trauma, a gente vai tentar minimizar esse dano, trazer conforto para o paciente para poder tratá-lo de forma definitiva numa situação melhor. A cirurgia, ela não deixa de ser uma nova agressão ao joelho. Quando você faz uma cirurgia num joelho que ainda não se recuperou do primeiro golpe, os resultados pós-operatórios podem ser piores, inclusive interferindo com o resultado final da cirurgia. Então, cirurgia de ligamento cruzado anterior não é uma cirurgia de urgência, muito pelo contrário. A gente faz um intervalo mínimo entre o trauma e a cirurgia, mínimo de 3, 4 semanas, e o ideal é fazer entre 6 e 12 semanas, 1 mês e meio a 3 meses. Essa fisioterapia pré-operatória ela é fundamental para abreviar esse tempo de recuperação inicial, acabar com o processo inflamatório, com o edema, com derrame articular, voltar ao movimento mais próximo do possível, mais próximo do normal possível, para a gente operar o paciente. Eu até brinco com os pacientes, é uma frase que todo mundo que já operou comigo já escutou. O melhor momento de operar é quando o paciente acha que nem precisa mais. Ele já está andando, subindo e descendo escada, o joelho já desinchou, legal, já está sem dor. É o momento ótimo para a gente fazer uma cirurgia e ter uma recuperação boa. Tem uma complicação em pós-operatória que chama artrofibrose, que é exatamente você operar um paciente nessa fase inflamatória, o organismo acaba formando mais fibrose do que precisa e o paciente fica com restrição de movimentos no resultado final. Então, para evitar complicações como a artrofibrose, a gente faz a cirurgia num segundo momento. Depois de uma fisioterapia bem feita, 6 a 12 semanas é ideal. A não ser que a gente tenha lesões periféricas ou lesões que dependam de um reparo antes do processo cicatricial inicial. Lesões de canto posterolateral, canto medial, são lesões que podem ser reparadas na fase aguda. Às vezes a gente fica num intervalo em torno de 14º a 21º dia, que a gente minimiza o risco da artrofibrose por um lado, mas ainda tem uma chance de recuperar as estruturas que vão ser recuperadas nesse primeiro momento. Isso é menos raro, isso é mais raro no futebol, né? Mas acontece muitos acidentes de trânsito, que são lesões mais com energia maior, mais multiligamentares, então a gente tem que abordar de uma forma um pouco diferente do que as lesões do futebol. Estou gostando muito, estou muito curiosa, quero saber muita coisa, mas aqui o Thiago, ele falou o seguinte: após uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, mais menisco, ocorrida há 4 meses, o joelho operado, juntamente com a perna, vem ficando bastante escura, muito escura mesmo. Isso é normal? Isso não é o esperado. Existe o que a gente chama de evolução natural, né, da lesão e do pós-operatório, que às vezes pode demorar, nós estamos falando de biologia, não é de matemática, né? Então pode demorar um pouco mais do que a média, mas essa sensação de que o membro fica escuro, fica pesado, principalmente quando abaixa, é comum nas primeiras semanas, principalmente naquele paciente que por algum motivo não pode pisar no pós-operatório imediato, né? Mas à medida que o paciente vai pisando normalmente, ele vai movimentando normalmente, ativando a musculatura, toda a circulação de retorno contra a gravidade vai se normalizando. A gente chama isso de retorno venoso. A partir do momento que o retorno venoso já está normalizado, essa sensação não era para estar acontecendo mais. Com 4 meses de pós-operatório, teoricamente, o atleta já estaria até começando uma corrida leve, já estaria num estágio mais avançado. Então, no caso do Thiago, acho que vale uma reavaliação com o cirurgião dele para ver o que pode ser feito de diferente. Primeiro, tentar identificar uma possível complicação. Não me parece nada grave, mas alguma coisa em termos de reabilitação circulatória talvez tenha que ser checada, tá? Mas eu acho que vale
vale um acompanhamento mais de perto pelo cirurgião, né, que está assistindo o Thiago. Muito bom. Elia, né, ela fala que o programa está maravilhoso, vocês sempre brilham. Que bom, é muito bom ter você por aqui com a gente, viu, Elia? Pessoal, aproveitem para mandar as perguntas de vocês, viu? E, doutor Marcos, vem uma pergunta que quando a gente fala hoje em tratamento, você colocou para a gente muito claro como que acontece o processo de cirurgia, a gente acabou passando um pouquinho à frente, mas a gente percebe que o atleta hoje, né, o praticante de esporte, ele está muito mais cuidadoso, ele está mais preocupado com a boa alimentação, ele está preocupado em realizar atividade física com uma certa frequência, ele está mais preocupado com a orientação de um bom profissional. O que você orienta quem está começando a praticar atividade física ou quem realmente está atento em prevenir a lesão do ligamento cruzado anterior, assim como outras lesões no joelho? Bom, o principal é a gente procurar encaixar o paciente dentro de uma situação, de um pacote funcional adequado aos exercícios físicos que ele está se propondo a fazer. Por exemplo, um paciente que quer fazer a volta da Pampulha, ele não pode chegar em setembro e falar, vou fazer a volta da Pampulha, vou procurar um treinador e eu quero correr 18 quilômetros e pouquinho. Ele não vai conseguir, a gente não tem um objetivo que seja execuível, ele não vai ter uma musculatura preparada para o tipo de esforço que ele vai fazer. Futebol. O grande erro que a gente vê, um aumento de lesões por causa disso, é o atleta jogar futebol recreativamente, às vezes até competitivamente, sem se preocupar em fazer uma base muscular, fazer um trabalho muscular para preparar para a solicitação específica do futebol. Tá? Por que os atletas profissionais, agora o Atlético e o Cruzeiro, falando mais próximo, o América também com certeza, passaram por um período que a gente chama de pré-temporada? O que é isso? É um preparo inicial para trazer condições para aquele atleta, para que ele suporte toda a carga que ele vai ter naquela temporada, minimizando o risco de ter lesões. Um atleta amador que não tem esse conceito do que seria uma pré-temporada, que joga futebol sem ter essa musculatura preparada, ele tem um maior risco de lesões. Então, é fundamental para esportes de maior demanda que se faça um fortalecimento adequado. Quando a gente fala fortalecimento, não é necessariamente academia e musculação. Claro que a musculação tem o seu lugar, o papel fundamental, mas qualquer modalidade de fortalecimento muscular, de preferência de forma específica para o esporte ou para a modalidade que ele está se propondo a fazer. Existe um princípio de treinamento que é o princípio da especificidade. Né? Se você pegar um atleta de basquete e colocar ele na piscina, ele vai ter muita dificuldade de nadar 500 metros, porque ele não tem um preparo específico para isso. Então, a preparação física tem que ser específica com a modalidade escolhida. Então, é essa ciência por trás do esporte que precisa ser respeitada para a gente minimizar. Isso é a essência da prevenção de lesões. Você preparar o atleta para ele ter a melhor performance e as melhores condições de ter aquela solicitação que o organismo vai receber, o estresse que ele vai receber naquele esporte e passar por isso com um risco menor de lesão. Claro que tem as lesões traumáticas, que são fatalidades, cada esporte tem a sua característica, mas a gente procura minimizar a ocorrência e a gravidade dessas lesões se o atleta estiver mais bem condicionado. Fazendo uma subdivisão, né, do que você nos esclareceu em relação à alimentação, tem alguma vitamina, algum alimento que favorece, apesar, né, de você ser da área da ortopedia, não da nutrição, mas tem algo que você indicaria que poderia melhorar a estrutura, a hidratação desse ligamento, não sei, algum alimento específico que tenha mais vitamina C, que tenha mais vitamina A ou B, não sei. Qual seria o componente que favoreceria esse fortalecimento desse ligamento? Em relação ao ligamento cruzado, em relação a tendões, nós não temos nenhum elemento que favoreça de forma significativa isso. Mas foi uma ótima pergunta, porque o que você indicaria? A primeira coisa que eu indicaria é procurar um nutrólogo
procurar um endocrinologista, Perfeito. procurar uma equipe que vai te dar aquilo que você precisa para assistência global do atleta. Na medicina do esporte é isso. Quando fala em medicina do esporte, vai muito além da cardiologia, vai muito além da fisioterapia esportiva e da ortopedia esportiva, né? Agora no grupo de medicina do esporte, né, que eu participo lá no Hospital Mater Dei também, a gente tem até ginecologista do esporte, que eu nem sabia que existia. E olha que eu sou médico ligado ao esporte há muito tempo, mas tem tudo a ver, né? Ou seja, toda a variação hormonal que a mulher sofre durante o seu ciclo está relacionada com performance, com risco de lesões, fraturas por estresse, né? Então, essa avaliação é importante. Os suplementos mais comuns que a gente usa na medicina esportiva, hoje a creatina, principalmente na questão do recovery, aporte de proteínas com whey protein, outros alimentos ricos em proteína, mas eu prefiro que o atleta vá a um nutrólogo, nutricionista do esporte, e nós temos muitos profissionais bons em Belo Horizonte, em todas essas áreas, para ter uma orientação também específica. Um esporte de endurance tem uma necessidade, um esporte de curto prazo e de explosão, de potência tem uma outra necessidade, o treinamento é diferente, o recovery é diferente, né? Não lembrar da importância da hidratação, a importância do sono restaurador. Ou seja, são muitos capítulos que a gente tem que pensar. E assim, lesão de ligamento cruzado, é uma lesão traumática. Mas às vezes o atleta está tão mal condicionado para aquilo que ele está fazendo como atividade, que ele pode triplicar esse risco, mesmo que diretamente uma nutrição não vá. A nutrição pode atuar no desempenho, que vai atuar na capacidade muscular, que vai aumentar a proteção para o joelho e ter menor lesão de ligamento. Então a nutrição pode evitar uma lesão, se a gente pensar nesse caminho todo, com certeza. Mas especificamente para ligamento não tem nenhum suplemento que aumente a força do ligamento. Sim. Agora, os tecidos, eles respondem ao estresse com hipertrofia, com melhora de qualidade tecidual, né? Existe um mecanismo que chama mecanotransdução. Você transforma o estímulo mecânico numa resposta bioquímica de regeneração. O exercício é que traz essa resposta de mecanotransdução. Então você melhora toda a condição do seu tecido que vai ser estressado durante o exercício através de um programa de reabilitação, de exercícios físicos, de preparo físico adequado. Então isso é muito interessante, porque essa resposta que às vezes a pessoa busca mais no suplemento, ela não está no suplemento, ela está no treinamento. O treinamento tem uma importância maior do que ficar tomando, vou tomar whey e vou ficar forte. Não, se você tomar whey e não fizer a musculação, você não vai ficar forte, né? Então está tudo interligado. Muito interessante. E muito obrigada também por ter se posicionado nessa questão do suplemento, né? Eu queria te fazer essa pergunta, mas a palavra suplemento eu acho que veio a resumir, né, tudo isso que é a nossa dúvida, né, em relação à alimentação, à composição aí alimentar, né, para melhorar as nossas estruturas corporais. Então, quando você falou dessa suplementação associada a toda uma equipe, né, e principalmente está associado a um bom treinamento e um treino adequado ao esporte realizado, isso é muito importante, né? Você falou aí da questão de quem realiza, né, quem pratica o basquete, fazer a natação, ele não vai ter, se ele não fizer o treino, ele não vai ter a mesma performance, né? Então é muito interessante quando a gente faz, né, esse englobamento aí de tudo. Muito bacana. Bacana. Nós temos aqui o Marcelo Bernardi, que ele manda um grande abraço para o Dr. Marcos Ceni e diz o seguinte, que é um grande médico, uma pessoa muito carismática e muito competente, né, Marcelo? Agradeço demais, viu, Marcelo? Nós temos aí também a Alícia e o Heitor, né, que nos parabeniza. Está gostando muito da entrevista, é muito bom ter vocês aqui com a gente. A Vanderleia Lúcia, ela fala o seguinte: no dia a dia, quais dicas o doutor teria para evitar lesões ou até mesmo pequenas dores ou incômodos na região do joelho ou em outras articulações? Se a gente deixar um pouquinho o exercício físico e o esporte de lado e for pensar no cotidiano, que talvez seja a dúvida da Vanderleia, o raciocínio ele não muda tanto, né? A gente pergunta às vezes para o paciente que está com alguma dor
no joelho, outras articulações, a gente tenta identificar qual a causa dessa dor. A gente pergunta, você conseguiu enxergar algum possível motivo para essa dor? Teve alguma viagem, carregou peso, fez alguma coisa não habitual que possa ter sobrecarregado suas articulações e levado ao processo inflamatório e à dor? Porque, geralmente, essas dores do cotidiano estão relacionadas a um desequilíbrio entre demanda e condicionamento, né? Se você está fazendo uma coisa que está acima do seu pacote funcional, né? Oferecendo um estresse para o seu organismo, acima da sua capacidade de adaptação e acomodação de carga, né? Nesse primeiro nível acima desse seu pacote funcional vem inflamação. As dores generalizadas, dores localizadas, dores que não estão associadas com lesão, só processo inflamatório. Por outro lado, se você só medica essa dor e continua colocando uma carga indevida, carregando peso, fazendo atividades do cotidiano com sobrecargas localizadas, overuse de computador, de mouse, igual qualquer coisa, se você está estressando seus tecidos acima da capacidade dele receber e acomodar essa carga, você vai para um terceiro patamar, que é da falha estrutural. Né? A falha estrutural, o que é? Lesões. Né? Então, você forçou demais, inflama. Se você negligenciar a dor ou só medicar a dor sem corrigir os fatores que estão levando àquela sobrecarga, você vai se expor a um risco de ter lesões. No cotidiano, o que é comum? Agachamento, excesso de escadas, fazer um exercício físico que não está adequado com aquele seu momento, né? Então tem a questão do indivíduo, tem a questão do momento que aquele indivíduo está vivendo. Se ele ficar 3 vezes sem exercício físico, ele perde o condicionamento muito rápido. No momento dele voltar para o exercício, tem que voltar num degrau abaixo do que ele estava quando parou, para depois fazer um incremento de carga mais lento, né? A faixa etária está relacionada com isso. O jovem, claro que tem um potencial biológico de regeneração muito mais preparado para essa carga do que um paciente um pouco mais idoso, na meia-idade ou para o idoso. Ou seja, o ritmo de carga, de progressão de carga, tem que respeitar o momento biológico de cada paciente. Quando o paciente enxerga que isso no seu dia a dia, ele consegue fazer atividades ou se preparar melhor para as atividades que ele precisa fazer no dia a dia. Vou imaginar uma dona de casa, hoje nem existe mais tanto dona de casa, né? Eu acho que o mundo tá muito, né, profissional, todo mundo faz de tudo, né? Mas um indivíduo que em casa precisa fazer uma faxina porque o negócio chegou num ponto que não dá mais, eu tenho que ir lá e resolver. Se ele não está habituado a fazer isso, no dia seguinte ele vai estar com muita dor no corpo, porque ele impôs um estresse ao organismo dele, diferente e né? Ou seja, além da capacidade dele responder com essa carga. Então fica todo inflamado, tem uma dor que chama dor muscular de início tardio, que é comum de 24 até 72 horas depois do esforço, e às vezes o paciente chega num pronto-socorro, estou com o corpo todo doendo, ele vai lembrar, ele ajudou o irmão dele a carregar um sofá, subiu 4 andares com o sofá nas costas, ele foi lembrar só quando a dor veio, né? Então, assim, nessa pergunta aí da Priscila, né, da Vanderleia, a gente tem que sempre estar habituado a fazer as atividades para as quais a gente está preparado. A gente evita essas dores. E pensar também, principalmente em prevenção, do que em tratamento, né, doutor? Sempre melhor, né? Mas sempre melhor. A Lourdes Viana nos cumprimenta. Que bom ter você aqui com a gente, viu, Lourdes? A Alícia e o Heitor, ele fala o seguinte: meu joelho, ao abaixar e ao se levantar, faz aquele crack. Isso seria uma possível inflamação ou lesão? Bom, a gente tem que ver o que ela chama de crack, né? Nós temos alguns quadros de ruídos articulares que podem ter causas das mais diversas, né? Você lembra que eu falei que a cartilagem da patela tem mais de 1 centímetro para acomodar essa carga? A condropatia inicial da patela, ou seja, o problema que a gente vê muito comum na cartilagem da patela é só um processo inflamatório. Então ela aumenta de volume, ela fica edemaciada, a cartilagem tem um percentual acima de 75% de água na cartilagem, ela fica edemaciada e por ficar edemaciada ela já começa a ficar ruidosa, já começa a ter crepitação articular, né? Aquele joelho tem a sensação de ter uma areinha dentro, não está um joelho, um movimento natural. Então isso a gente chama isso de crepitação. E tem estalidos que eu acredito que seja o crack que a
Alícia e Heitor. Isso, eles estão falando. Então, a crepitação talvez já leve a gente a pensar numa possível lesão um pouco mais avançada, né? Os estalos mais fortes podem estar relacionados com isso. Se isso é uma coisa aguda que aconteceu em decorrência de um aumento de carga na academia, a gente consegue resolver relativamente rápido. Se é uma coisa crônica, o paciente tem os joelhos ruidosos há 2, 3 anos, isso está piorando e principalmente associado à dor, a gente tem que buscar uma lesão ou uma condropatia, um comprometimento da cartilagem um pouco mais avançado, né? E a gente tem que lembrar que cartilagem ainda é um capítulo sem solução na ortopedia. Nós temos várias formas de tratar cartilagem, nenhuma delas consegue restaurar de forma convincente a cartilagem hialina natural. Nós temos transplante de cartilagem, cultura de condrócito, tratamentos muito promissores, mas todos são para tentar cobrir uma falha de cartilagem e nunca com um tecido absolutamente normal. Então, quando a gente fala de cartilagem, talvez seja o aspecto mais importante da prevenção. Cartilagem e menisco, talvez, uma vez que eles falham, é difícil a gente recuperar 100%. Então a gente tem que tomar cuidado e, assim, na dúvida, sempre é bom examinar, sempre é bom fazer algum exame de imagem complementar, se for necessário, né? E principalmente num joelho que incha. Aumento de volume, inchaço e edema na maioria das vezes, um indício de lesão. Tem que ser pesquisado. Nós temos aqui a Eva do Rosário, né, que nos cumprimenta e nos parabeniza, né, pela explicação do Dr. Marcos. É isso aí. É muito bom ter você aqui com a gente, viu, Eva? Dr. Marcos, nós temos uma outra pergunta aqui que foi feita através do direct, que fala o seguinte: qual a complicação mais comum após a reconstrução do ligamento cruzado anterior? Nós temos as complicações precoces, né, pós-operatórias imediatas e as mais tardias. A complicação mais importante a ser prevenida é a infecção, né? O risco de infecção pós-reconstrução do SE é baixo, ele é em torno de 0,5%, mas eu falo isso muito com meus residentes, 0,5% não é zero. Né? Você tem que estar atento que em algum momento você pode ter infecção. E a infecção nem sempre está relacionada com o procedimento cirúrgico. A maior parte das infecções são por bactérias que estão na pele do paciente, né? Então a gente ficar muito atento à ocorrência de infecção. Como é uma cirurgia que pode levar a um déficit de movimento inicial, em pacientes que têm risco de trombose, a gente sempre usa o anticoagulante. Trombose venosa profunda é uma complicação precoce relativamente comum, né? Então a gente tem um questionário de risco, chama o questionário de Caprini, escala de Caprini, que a gente tenta dimensionar esse risco de trombose para que a gente dê anticoagulante para os pacientes que têm um risco aumentado. Então, precocemente seriam mais esses. Tardiamente, tem a artrofibrose, que eu falei, que é a perda de movimento. Se a gente não consegue uma reabilitação precoce do movimento, principalmente extensão, tem um quadro com déficit de extensão, que é uma lesão que a gente chama de tipo Cyclops, que é uma artrofibrose localizada, que forma uma fibrose entre o ligamento e o teto, né, do intercôndilo, que é onde o ligamento articula, que não deixa o joelho esticar. E esse flexo, ou seja, a incapacidade de esticar o joelho totalmente, traz repercussões funcionais importantes para o paciente e, às vezes, dor residual pós-operatória. Então, artrofibrose, perda do ligamento, eventualmente, é muito raro, graças a Deus, mas tem algumas perdas que são biológicas. É como se o organismo não aceitasse aquele novo enxerto e com isso ele vai sendo reabsorvido lentamente e mesmo sem ter um novo trauma, a gente acaba perdendo aquele enxerto. Eu já tive uns 2 ou 3 casos que cursaram dessa forma, eu tive que reoperar sem o paciente fazer nada de errado, sem o médico fazer nada de errado, biologia, né? E as rerupturas que podem acontecer tardiamente. Instabilidade residual, né? Ou seja, o paciente fez a cirurgia, reabilitou direitinho, mas continua com a sensação de instabilidade, é uma complicação tardia que talvez seja mais comum do que a gente gostaria. Isso pode estar relacionado com falha de diagnóstico, outros ligamentos que estão insuficientes e a gente não identificou num primeiro momento, reconstruiu só o ligamento cruzado anterior e ficou alguma instabilidade residual. Então pode ser falha de diagnóstico inicial,
Mas, assim, no geral, a cirurgia do ligamento cruzado anterior é uma cirurgia que tem bons resultados. Eu falo que a volta ao esporte de forma plena está acima de 80%, que a gente considera bons resultados. E esses 20% que não voltam ao esporte, às vezes até por opção do próprio paciente. Ele viu todo aquele trabalho que ele teve de pós-operatório e ele opera, reforça o joelho, reabilita o joelho e prefere se afastar das atividades de risco por opção própria, né? Então, eu acho que até uma decisão sábia, porque cada um sabe de si, cada um toma as decisões. O que compete ao médico e ao fisioterapeuta é a gente graduar esse risco para o paciente tomar as suas decisões do risco que vale a pena ser corrido ou não. Uma coisa que nós não falamos, que nós temos que falar, né? Todo paciente tem que operar? Né? É uma pergunta que ainda não apareceu, mas né? Um paciente jovem, ativo, com pretensões esportivas, com a lesão completa ou parcial de alto grau, que leve ao ligamento estar incompetente, não é uma indicação absoluta de cirurgia, mas sem dúvida nenhuma a melhor indicação é a cirurgia. O único procedimento que pode devolver estabilidade plena para o joelho é uma reconstrução do ligamento bem feita e de todos os elementos que envolvem a articulação, né? Uma boa reconstrução, uma boa reabilitação é a única coisa que pode aproximar o joelho lesado de um joelho normal. Quando eu falo aproximar, a gente gostaria muito de refazer um ligamento que fosse exatamente como o ligamento original. A gente não consegue exatamente isso. A gente consegue um ligamento que seja um enxerto, que se torne um neoligamento suficiente para estabilizar o joelho e que permita, inclusive, o esporte profissional. É o nosso objetivo. A gente nunca pode prometer para um paciente que teve uma lesão grave no joelho, um joelho absolutamente normal. Gostaria muito de poder prometer isso, mas a gente faz o melhor possível, né? Então, um paciente jovem, quando a gente fala jovem, idade é relativa, mas geralmente abaixo dos 45 anos, eu tento incentivar o paciente a fazer cirurgia por dois motivos. Primeiro, que é a única coisa que vai devolver a função plena para ele e o retorno para o esporte ou para as atividades físicas de maior demanda. E segundo, que o joelho com aquela instabilidade residual, aquele movimento anormal, ele vai evoluir com uma artrose mais precoce, em torno de 15, talvez 20 anos depois, né? Então, os pacientes que não operam, com 35, 40 anos, fazem a opção por não operar e continuam abusando do joelho com essa instabilidade crônica, processo inflamatório crônico e persistente, eles vão evoluir para uma artrose mais precoce, às vezes com indicação de prótese com 50, 55 anos, né? Eu já tive alguns pacientes que eu tive que fazer prótese, já tive pacientes que eu operei prótese com 39 anos, que não andava mais e ele rodou Belo Horizonte e realmente indicar uma prótese para um paciente de 39 anos só por artrose pós-traumática é muito difícil, mas eu fiz a prótese nele, provavelmente por alguma conduta do próprio paciente, um abuso do próprio paciente lá no passado. Então, o paciente jovem, a melhor indicação é cirurgia. 55, 60 anos, um paciente que não tem pretensões de esportes de nível 3 ou esportes com maior demanda, é possível fazer um bom reequilíbrio muscular, um bom fortalecimento, e esse paciente ter o resto da vida com um joelho funcional, um joelho suficiente, né? Mas depende também da avaliação, ou seja, não é uma decisão única. Na evolução, nós vamos tomando as melhores decisões. Pode ser que em algum momento, isso acontece mais em mulheres que têm uma frouxidão ligamentar um pouco maior, algumas mulheres, mesmo não operando e não fazendo atividade de risco, ela tem estabilidade no dia a dia. Ou dançando, ou entrando e saindo, aquele movimento de rodar para entrar e sair do carro, ela sente o joelho escapando. Então ela tem estabilidade mesmo sem praticar esportes, também é uma indicação relativa de cirurgia. Alguns profissionais que sobem poste, que sobem montanha, que descem mina, esses pacientes precisam ter um joelho estável, até para evitar acidentes de trabalho. Então algumas profissões a gente opera não pensando em esporte, mas que ele consiga exercer ainda a sua profissão com desempenho adequado e com segurança. Então, cada caso tem que ser avaliado para tomar a melhor decisão para aquele paciente. Mas, em linhas gerais, não é uma indicação absoluta, mas num paciente funcional, a melhor indicação é cirurgia. Doutor, cada vez mais as cirurgias estão sendo minimamente invasivas, né? E nós temos aí a cirurgia robótica, e você falou do neoligamento.
Tem como você explicar para a gente de uma forma bem sutil como que acontece essa cirurgia e de onde é retirado, né, a matriz, né, para fazer esse enxerto? Sim. Então, como eu falei, o ligamento lesado, infelizmente, é o ligamento perdido. Algumas lesões, que é uma lesão parcial, que uma banda, são duas bandas do ligamento, são duas porções que trabalham sincrônicas, né? Quando uma banda só se lesa e o paciente tem uma instabilidade que não é uma estabilidade muito grande, a gente pode fazer uma reconstrução seletiva, reconstruir uma das bandas só. Mas na maioria, da grande maioria das vezes, a gente faz um neoligamento. Às vezes a gente preserva um pouco do ligamento remanescente, mais por questões de incorporação biológica e manter uma propriocepção melhor, mas a gente faz um novo ligamento. Para fazer um novo ligamento, a gente precisa de um enxerto. E nós temos várias fontes de doação de enxerto autólogo do próprio paciente, que eu vou mostrar aqui na maquete, né? Então, bem no início, quando eu comecei a fazer cirurgia, a gente usava muito o terço central do tendão patelar, que é esse tendão aqui na frente. A gente tirava um pedacinho de osso da patela, o terço central, um pedacinho de osso da tíbia. Até hoje é um enxerto muito bom, porque tendo esse pedacinho de osso, ele incorpora melhor nos túneis, que eu vou falar daqui a pouquinho, e tem uma cicatrização bem suficiente. Depois, com a melhoria das técnicas de fixação e não precisando mais necessariamente ter um osso na extremidade desse enxerto, nós começamos a usar um tendão que não aparece aqui nessa maquete, que são 3 tendões flexores que chegam próximo do joelho numa região que chama de pata de ganso. São os tendões da pata de ganso. A gente usa os tendões flexores, o semitendino e o grácil. A gente tira 2 tendões desse, dobra e faz em 4 ou em 5 porções ou em 6 porções, o suficiente para a gente ter uma espessura suficiente para ter um bom enxerto. Nós temos o enxerto do quadríceps, que antigamente a gente tirava também com um pedacinho de osso da patela, hoje a gente não tira mais, a gente tira só tendinoso, e tem uma retirada minimamente invasiva, que com um corte de 2 centímetros a gente tira só o reto femoral, que é uma das porções do quadríceps. Além disso, eventualmente, o paciente tem múltiplas lesões, tem lesão nos 2 joelhos, a gente começa a ficar com poucas fontes de enxerto para fazer as reconstruções necessárias. Ainda tem o tendão fibular, que é próximo do tornozelo, que é uma fonte de enxerto também útil, mas não é a primeira opção, mas é uma fonte que esse último ano eu usei em 3 pacientes, porque tinham uma indicação por causa de cirurgias anteriores e por não ter disponível os enxertos mais comuns. Então nós temos várias opções de enxerto, e essa opção é do cirurgião de acordo com o perfil do paciente, né? Por exemplo, jogador profissional de futebol, a tendência está sendo voltar a fazer o tendão patelar, porque o índice de relesão está se mostrando menor. Por outro lado, o paciente de futebol tem muita lesão de posterior da coxa, lesão muscular. Então, tirar tendões flexores e enfraquecer o compartimento posterior da coxa, talvez não seja a melhor opção. Para um atleta recreativo, jogador de futebol eventual, não tem problema, mas para o profissional isso é importante, né? Ciclista trabalha com joelho fletido, usa muito mecanismo extensor. Talvez não seja a melhor opção mexer no mecanismo extensor, a gente pode usar outro tendão. Então, cada atleta, cada modalidade, cada momento, a gente vai ter escolha. O importante é o cirurgião de joelho estar atualizado e familiarizado com essas técnicas para poder fazer a melhor escolha e ter todas as opções para usar na cirurgia, né? Doutor, estamos chegando ao final. Gostaria de cumprimentar a Dadinha Viana e a Zara Viana, que estão nos assistindo. É muito bom ter vocês aqui. Estamos chegando ao final e eu gostaria que o Dr. Marcos deixasse uma dica importante, uma orientação importante para quem está nos assistindo agora e para quem vai nos assistir, né, futuramente. O que você gostaria de dizer em relação à estrutura do joelho ou à lesão do ligamento, de tudo isso que nós conversamos hoje? Bom, gostaria de agradecer demais o convite, foi muito bom para mim, muito enriquecedor, muito bom falar sobre as patologias do joelho. E a mensagem final que eu quero deixar é exatamente essa, talvez vá bem além do que só o joelho, né? O esporte, o exercício físico, ele tem que ser baseado em ciência, né? Toda vez que você faz uma coisa de forma empírica, da sua cabeça, de uma coisa que você viu na internet, sem aprofundar naquilo que é necessário para o atleta ter um exercício seguro, né, isso vai levar a falhas no seu treinamento, a mais lesões, a complicações. Então,
procurar profissionais que possam agregar mais ciência no treinamento, ciência no condicionamento e numa abordagem inicial. Nunca negligenciar lesões, negligenciar dor, sinais de alerta. O principal sinal de alerta, eu falei do joelho, é aumento de volume. O joelho que está inchado, ele tem um problema que tem que ser pesquisado, tá? Avaliações periódicas com cardiologista do esporte, com endocrinologista, com clínico geral, principalmente quem fez uma cirurgia do joelho, não operou, voltou a jogar futebol, está resolvido. A cada ano fazer uma visita no ortopedista para ele avaliar as condições, o equilíbrio muscular, para ver se realmente tudo está andando dentro daquilo que a gente espera, daquilo que é seguro para o paciente. Então, assim, esse podcast que a gente está trazendo informações para um público leigo, para um público que às vezes não tem essas informações no seu dia a dia, se um ou dois pacientes, através desse nosso bate-papo, eles acabarem evitando uma lesão, já valeu tudo. Então, essa mensagem final. A gente precisa sempre ter um pouco mais, algo mais associado à nossa prática para a gente poder ter uma evolução favorável. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação, pela aula que você nos deu, né? Foi realmente incrível ver você falar, ouvir você falar. É muito gostoso, é encantador, né? A gente sente amor pela profissão, a gente sente amor também pelo paciente que você cuida e pelas pessoas que estão nos assistindo, como prevenir essas lesões. Então, a gente sente na sua fala realmente o desejo de cuidar de algo mais, cuidar do paciente, cuidar do ser humano. Então, é um prazer enorme para a gente tê-lo aqui, representando o Hospital Belvedere, representando a ortopedia. Então, foi muito enriquecedor. E a você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui conosco. E como o Dr. Marcos mesmo disse, se você conseguir, através das informações levadas até você, se você conseguir evitar uma lesão do ligamento, que seja em você, ou também você compartilhando esse link do podcast, encaminhando para mais pessoas, para que outras pessoas possam receber mais informação, de tudo já valeu esse nosso bate-papo, de tudo já valeu essa aula aqui que o Dr. Marcos acabou passando para a gente. E chegando aí no finalzinho, o Edson Silva, né, que nos parabeniza e nos cumprimenta. Que bom, né, que você chegou ao finalzinho, Edson. Vale a pena assistir a todo esse podcast e que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigada a você, muito obrigada a Dr. Marcos, obrigada a toda a equipe do Belvedere e obrigada a você que nos acompanhou durante todo esse período, durante todo esse bate-papo. A Isabel, não posso deixar de falar, bem no finalzinho, colocou o seguinte pra gente: parabéns pela palestra, bastante esclarecedora, pois meu neto sofreu uma lesão no joelho no jogo de futsal. Obrigada e nós também te agradecemos, viu, Isabel, por você estar aqui com a gente. E mais uma mensagem, o Matheus, ele fala o seguinte: opa, Marcos Ceni me operou o joelho, ligamento cruzado. Que bom, Matheus, que você chegou aqui e conseguiu deixar a sua mensagem para o Dr. Marcos, que realmente é de extrema competência, um profissional realmente incrível, e você esteve aí e está em ótimas mãos, sendo cuidado por um profissional de altíssimo nível como o Dr. Marcos. Obrigada por ter chegado aí, ter deixado a sua mensagem, e para você, um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Dr. Marcos. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.